Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: quem são os inimigos da Umbanda? Esse vídeo eu fiz para responder a pergunta de um irmão, e nessa pergunta esse irmão me perguntou quem eram os maiores inimigos da Umbanda. Bom, em primeiro lugar, vamos nos situar, tá? Eu vou falar de inimigos encarnados. Eu não estou falando de obsessores, de quiumbas, de entidades trevosas, que a gente sabe que são inimigos, sim, da Umbanda e dos umbandistas, porque a Umbanda prega caridade e a gente sabe que o objetivo da Umbanda é esclarecer as pessoas, principalmente aqueles irmãos que estão precisando de ajuda espiritual. E quando esses irmãos recebem um esclarecimento, recebem um passe, ou é feito um trabalho espiritual, esses inimigos espirituais são afastados e eles realmente não gostam do ritual da Umbanda por isso. Porque o ritual da Umbanda, de certa forma, combate esse tipo de espírito trevoso. Bom, eu estou falando de inimigos encarnados. E eu considero que os maiores inimigos que a Umbanda tem são aqueles umbandistas que não sabem se comportar. Então, os maiores inimigos que a Umbanda tem são aqueles irmãos umbandistas que se dizem carregar a bandeira da Umbanda e não sabem se comportar. Não sabem se comportar como umbandistas dentro do terreiro, não sabem se comportar como umbandistas na sociedade, perante a sociedade, e muitas vezes nem dentro de casa desrespeitam a sua própria família. Então, esses irmãos são os maiores inimigos que nós umbandistas podemos ter. Isso por quê? Bom, é muito simples. Porque eles acabam sendo um prato cheio para que outros irmãos de outras religiões que já não gostam da Umbanda, aqueles irmãos, né, que nos perseguiram no passado. A gente sabe que a Umbanda sofreu no passado muita perseguição. Eu não vou falar aqui o nome de ninguém porque não tem necessidade, mas a gente sabe que tem religiões que perseguiram a Umbanda e esses irmãos umbandistas que não sabem se comportar acabam sendo um prato cheio para esses outros irmãos que não são umbandistas e falam mal da Umbanda. Então, quando a gente se depara com um irmão umbandista que é mal educado, grosseiro, fofoqueiro, caloteiro, acaba havendo uma generalização. Ao invés de dizerem, bom, fulano lá é caloteiro, ciclano é caloteiro, a fulana é caloteira, a ciclana é caloteira. Eles acabam dizendo assim, olha, a fulana que é umbandista é caloteira. O Beltrano, que é umbandista, é caloteiro, é fofoqueiro, é grosseiro, etc, etc, etc. Então isso é uma coisa que todo mundo sabe. Não tem como a gente esconder isso. Aquele irmão que não entendeu
o objetivo da Umbanda, que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, que a Umbanda é uma religião de união, mas não só união dentro do terreiro. Aí já vem um outro problema, um outro tipo de comportamento de nossos irmãos que acabam sendo um prato cheio para aquelas pessoas que não gostam da nossa religião. Bom, eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês vão entender. Eu já tive esses problemas aqui e eu acredito que toda terreira passe por isso, que todo dirigente espiritual passe por isso que eu já passei. É o caso daqueles irmãos que não ficam em terreira nenhuma. Simplesmente eles pulam, né, para lá e para cá. Saem de um terreiro, vão para o outro, vão para o outro, vão para o outro. E o que acontece? Acontece que quando saem de um terreiro, eles falam mal do pai de santo, do dirigente, dos irmãos de corrente e até mesmo das pessoas que frequentam aquele terreiro. Então, aquelas pessoas que estão lá do outro lado não prestam, ninguém presta. Tá? Então, desconfiem disso. Então, eu já tive experiências, né? Experiências ruins com pessoas que fazem isso, que vêm de uma outra terreira e vêm falando mal do dirigente, do médium, das pessoas que frequentam aquele lugar. Gente, eu posso dizer assim, ó, que 90% das pessoas que fazem isso, essas pessoas não vão parar naquela terreira. No caso aqui, não pararam aqui, por quê? Porque não eram pessoas que valiam a pena. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, que o dirigente vai aprendendo com o tempo, que os irmãos de corrente vão aprendendo com o tempo. Se uma pessoa entra para a corrente de uma terreira e ela já vem falando mal do outro terreiro, cuidado. Não estou falando aqui que não exista terreiros que são complicados, tá? Mas as pessoas têm que ter um mínimo de ética, mínimo de bom senso. Caráter, bom senso. Esse é um exemplo e é uma coisa que acontece. E é um exemplo que não é só aqui na tenda de caridade. Eu conheço outros irmãos que são dirigentes e a gente conversa sobre isso. De pessoas que vêm de outros terreiros falando de outros pais de santos e às vezes são pessoas que vêm falar de pai de santos, de dirigentes espirituais que eu conheço, que eu sei que são pessoas íntegras, pessoas de caráter. Ninguém é obrigado, aliás. Ninguém é obrigado a gostar do jeito que eu toco, que a gente toca aqui a nossa Umbanda, a nossa terreira. Isso é uma coisa lógica. Então, a pessoa pode vir aqui na terreira, assistir e não gostar. Se não gostar, não precisa nem voltar mais. Tudo bem, ninguém é obrigado. Existe, como eu falei, centenas de terreiros. E existe outros terreiros até mesmo aqui dentro do bairro. Mas as pessoas têm que ter dignidade. E aí, essas pessoas se enganam. Porque acham que vão falar mal de uma terreira, de um dirigente, às vezes falam num lugar, num comércio, na feira, num supermercado, e que a outra pessoa provavelmente não conhece e não vai chegar e não vai me falar. Né? Então é bem complicado isso aí. Um outro caso também, que eu também passo por isso, são aqueles irmãos que pertencem à religião, que pertencem à Umbanda. É lógico que numa outra vertente,
e às vezes pertence a outro rito africanista e que nunca pisaram aqui dentro da terreira, da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, nunca pisaram, nunca vieram nem ali na porta para ver como eram os trabalhos. Mas lá na rua falam mal para todo mundo. Que nós não sabemos fazer terreira, que o que é feito aqui é uma palhaçada. Isso tem pessoas aqui, de perto, bem de perto de mim, que são pessoas de religião, são pessoas de Umbanda, e que falam mal da nossa terreira e nunca pisaram aqui, nem sabem o que acontece aqui. Se sabem, é por outras pessoas. Então não tem aquela decência de, pelo menos, bom, eu vou lá, eu vou assistir, eu vou fazer o meu julgamento, que não é uma coisa certa. Bom, eu vou numa terreira e eu assisto e eu não gosto, não tem que sair espalhando para todo mundo que eu não gostei, que eu achei ruim. Eu tenho que ter esse respeito, como eu falei. Eu tenho que ter esse respeito. Não só respeitar a minha casa, mas respeitar a casa dos outros. E isso é uma coisa que acontece, não só aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Como eu falei, eu vou repetir. Conheço outros irmãos que são dirigentes de Umbanda e que me falam isso. Bom, fulano lá, que mora no mesmo bairro, perto de mim ali, nunca esteve na minha terreira, mas quando tem oportunidade vem falar mal da minha terreira. Que aqui né? Que fazem só bobagem ali, que aquilo ali é uma palhaçada. E isso para ser educado, para não falar coisa pior. Isso é uma coisa que acontece. Então, o que essa pessoa está pensando? Pensando o quê? Que, bom, eu vou enaltecer o meu terreiro falando mal do terreiro dos outros. E essa pessoa também acaba sendo um prato cheio para aquelas pessoas que não gostam da Umbanda. Porque aquelas pessoas, como já aconteceu comigo aqui, da pessoa vir e me dizer, bom, ó, fulana fala, diz que a tua terreira, né, é péssima. Tá? Não vou falar aqui as coisas que foram ditas por uma questão de educação. Nunca esteve dentro da tua terreira, nunca assistiu um trabalho teu, mas fala mal para todo mundo a respeito da tua terreira. E ainda me cumprimenta na rua. Fala mal, e aí a pessoa fala assim para mim, então é isso que é Umbanda? Então vocês não se respeitam? Vocês não se respeitam? Vocês que pertencem a terreiros diferentes não se respeitam? Um fala mal do outro. Eu digo, não, eu não falo mal de ninguém. Eu posso não concordar com alguns rituais. Como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, eu posso até não concordar com alguns rituais. Mas eu tenho respeito. Porque eu respeito, porque a Umbanda, né, a minha casa não é melhor que a casa de ninguém, nem a casa de ninguém é melhor que a minha. Então eu não tenho direito de fazer isso aí. Eu respeito, por quê? Porque a Umbanda ela é constituída de entidades que são universais. Deus, Olorum, Oxalá, os orixás, independente de sincretismo, como queira se quer ou não sincretizar, como Jesus, como Ogum, São Jorge, seja lá o que for, os caboclos e os que trabalham aqui não são melhores do que os caboclos que trabalham em outra terreira, porque o objetivo é o mesmo, manifestação do espírito para a prática da caridade. Então os pretos velhos que se manifestam aqui não são melhores, os médiuns, nossos médiuns, não são melhores que os médiuns de outra terreira. Os rituais que são feitos aqui não são melhores do que de outra terreira, do que de outra, mesmo de outra vertente, e eu não tenho direito de chegar a dizer, como já ouvi falarem a respeito da nossa terreira, dizendo que aqui não sabiam fazer nada, que era uma palhaçada. E não é só aqui. A gente sabe, vocês que estão assistindo sabem, que as pessoas, que os umbandistas falam, aqueles umbandistas que não têm caráter, que não conhecem a religião, falam dos terreiros dos outros, falam mal dos terreiros dos outros. E isso é uma coisa que enfraquece a nossa religião. E isso enfraquece a nossa religião.
E talvez seja tarde demais quando esses irmãos menos esclarecidos, esses irmãos que não têm consciência, talvez seja tarde demais. Porque a nossa religião, ela tem um número X de adeptos. Se a gente for procurar no IBGE, a gente vai ver que algumas religiões estão acima da nossa Umbanda em número de adeptos. E o que ocorreu com os anos foi que houve uma diminuição. Vocês estão ouvindo aí o miado da minha gata. Hoje eu não deixei ela entrar para não fazer nenhuma bagunça. Então, essas pessoas, como eu falei para vocês, são os verdadeiros inimigos da Umbanda. E não são pessoas de outras religiões. Sim, existe intolerância religiosa, como eu falei. Existe perseguição. A Umbanda, se nós formos fazer uma leitura histórica, desde o surgimento da Umbanda, de todos esses cultos afro-brasileiros, eles sofreram perseguições. E ainda sofrem, de certa forma. Mas, graças a Deus, hoje existem leis, existem advogados, pessoas que trabalham para trazer essa igualdade, para trazer essa consciência. A gente faz vídeo, por exemplo, não é só eu, existem youtubers que falam sobre a religião, que trazem essa consciência. Então é esse tipo de coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente pensar em inimigo da Umbanda, quem são os inimigos da Umbanda? Não pensem que são os irmãos ali da religião X, Y e Z. Sim, a gente sabe que existe preconceito, que existe tolerância religiosa, mas os piores inimigos são aquelas pessoas que estão dentro da religião, que se dizem carregar uma bandeira, são pessoas que não têm caráter, e nesse momento há uma generalização, ou é aquela pessoa que vem de outro terreiro falando mal do Pai de Santo e sai daqui falando mal, e os outros nunca prestam, não conseguem parar em nenhum lugar, porque nunca ninguém presta, e aquela pessoa que nunca entrou na tua terreira, nunca entrou, mas vai falar com a fulana ali no outro lado do bairro, da rua, falar que aqui, ou seja qual for a terreira, só fazem palhaçada, porque o que eu faço aqui, que essa pessoa nem viu, porque nunca entrou. Então a terreira da fulana, do Beltrano é melhor. Como isso, gente? É muito triste isso, é muito triste isso, e isso é uma realidade que infelizmente ocorre. Não só aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, mas em várias terreiras. Gente, aproveite para fazer o marketing do meu livro. Se você quer conhecer o meu trabalho, junto com os guias espirituais que trabalham comigo no Ritual da Umbanda. Então, eu vou deixar para vocês aí no canto esquerdo da tela a imagem do meu livro. O título é Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda, onde eu relato as experiências espirituais que eu tive com os guias que trabalham comigo no Ritual da Umbanda. Em especial, Caboclo Pedra Branca, que é o nosso chefe. Eu falo também de experiências espirituais que eu tive com o Exu Capa Preta, Sete Cruzilhada, que é o Exu que trabalha comigo no Ritual da Umbanda, pela esquerda. Também com as entidades, o Exu Marabô do Cruzeiro do Mar e a Pombagira, Maria Quitéria das Almas, que trabalha comigo. E também alguns relatos, alguma coisa que eu psicografei, que eu escrevi através de intuição, mas tudo que eu escrevi nesse livro foi com a permissão, com o consentimento dos guias espirituais e com a ajuda dos guias espirituais, em especial o Caboclo Pedra Branca. Se você quer adquirir esse livro, eu vou deixar aqui embaixo um link para o Mercado Livre. Você pode adquirir esse livro também pelo site da editora Autografia, que é a editora que está publicando esse livro.
E se você mora aqui na nossa região, perto aqui, na cidade do Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, o preço do livro é o mesmo e você pode entrar em contato comigo, que eu mando o livro para você. Pode fazer o pagamento por Pix, aliás. E eu vou cobrar, é lógico, um frete bem menor. Tá? Eu tenho alguns exemplares aqui que estão lacrados, tá, gente? Tudo novinho, não é nada... Tá lacradinho, plastificadinho, certinho. Tá? Bom, gente, então é isso aí que eu quero falar para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante. Eu respondo sempre isso quando alguém pergunta, quando alguém fala assim, qual é o inimigo da Umbanda? Quais são os inimigos da Umbanda? Os maiores inimigos que a Umbanda tem não são os outros irmãos de outras religiões que a gente sabe que existe intolerância religiosa. Não são. São os próprios umbandistas, são alguns, felizmente, alguns irmãos umbandistas que não têm caráter. Não sabem se comportar. São pessoas grosseiras, são pessoas fofoqueiras, caloteiras. Então é importante que a gente tenha essa consciência que tudo que a gente faz, nós que carregamos essa bandeira da Umbanda, tudo que a gente faz de errado reflete na nossa religião. Povo, os irmãos têm que ter essa consciência. E quando essa pessoa é descoberta, quando descobrem as falcatruas dessa pessoa, o que acontece, gente? É uma generalização horrorosa. Não vão dizer que fulano é caloteiro, mas vão dizer que o fulano que é umbandista é caloteiro. É um prato cheio para as pessoas que não gostam da nossa religião. E aí também tem aqueles irmãos que adoram falar mal da religião dos outros, adoram falar mal da terreira dos outros. Muitas vezes vêm de outros terreiros e no outro terreiro ninguém presta. Ficam aqui um mês não, às vezes mais. Ficam aqui um ano, alguns fazem até amacia, fazem coisas, depois saem falando mal daqui para todo mundo. E assim passam a sua vida, não param em lugar nenhum, porque ninguém presta. Gente, é complicado, é muito complicado. É muitíssimo complicado quando a gente se depara com esse tipo de pessoa. Principalmente aquela pessoa que fala mal da tua terreira, né, e é umbandista. Gente, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Envie esse vídeo para algum companheiro, algum amigo seu que é umbandista, para ele ouvir, para ver se ele concorda ou não com o que eu estou dizendo. Provavelmente eu sei que essa pessoa vai concordar. Não esqueçam de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós. Porque vai fazer com que a gente continue respondendo os questionamentos que nos mandam e a gente vai tentando divulgar coisas boas a respeito da nossa religião. Quem não clicou no sininho de notificações, clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são lançados aqui no canal. Como eu sempre falo, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.